Olá, boa noite. Ahm, eu já não faço vídeos há algum tempo, mas de vez em quando penso que acho que se calhar vou voltar a fazer, não é? Eu acho que nem vale a pena utilizar a página que tinha, eu acho que posso falar aqui mesmo na minha página pessoal, é onde tenho mais pessoas. E se as mensagens chegarem a uma ou duas ou três pessoas que possam aproveitar alguma coisa disso, já não é mau. Ahm, Como toda a gente sabe, não é? O meu filho Martim é autista, não é? Vai fazer 9 anos, agora daqui a uns dias. Ahm, e eu vinha aqui deixar uma mensagem aos professores, mas mais aos pais, aos professores, aos terapeutas, etc., mas principalmente aos pais, de que eu acho que a terapia mais eficiente, a terapia mais eficaz, seja lá ela qual for, seja lá em que área for, ainda é a nossa presença total e constante na vida destas crianças, não é? Eu hoje fui buscar o meu filho à escola. À quarta-feira ele não tem aulas à tarde. Eu também ainda estou aqui numa fase em que ainda não comecei a sério no trabalho e, portanto, fui buscá-lo, almoçámos, estivemos em casa um bocado e depois fomos à praia. Para quem não sabe, eu tenho um alter ego que é o Pigeon. É uma personagem de uns livros, curiosamente de um autor que escreve muito para crianças autistas. E os livros são em inglês, eu agora não me estou a lembrar do nome do senhor. Enfim, um dia destes eu lembro-me ou deixo aqui nos comentários ou qualquer coisa. Mas ele realmente escreve livros muito, muito engraçados. E eu tenho um alter ego, que é o Pigeon. Normalmente, quando vou à praia com o Martim, deixo de ser eu e passo a ser o Pigeon. E fala em inglês, e a nossa conversa é toda em inglês. E eu nunca saio da personagem, a não ser que o Martim esteja a fazer alguma coisa que não deve, ou pronto, algum perigo iminente ou alguma coisa importante. Caso contrário, ele vai à praia com o Pigeon e volta para casa com o Pigeon. E eu acho muita piada porque nós tivemos uma hora na praia. Pronto. E foi uma hora, não é? Porque antes de irmos eu tive coisas para fazer, quando voltámos eu tive coisas para fazer, não é? Ah, mas eu dei-lhe esta hora do meu tempo, não é? Em que eu fui o Pigeon, e em que nós estivemos a conversar um bocadinho sobre tudo. E eu acho muita piada porque quando eu sou o Pigeon, ele abre-se muito mais comigo. Quando eu sou o Pigeon, eu consigo conversar sobre coisas com ele que eu não consigo quando sou a mãe. E às vezes este desdobramento enquanto pais de crianças autistas, às vezes é uma coisa que, se calhar para bem da nossa sanidade mental, poderia não ter que acontecer, mas muitas vezes na prática acaba por ter que acontecer. Ele diz que o Pigeon é o melhor amigo dele. E eu acho piada porque de facto o Pigeon consegue fazer muito mais terapia do que eu em tempo recorde. E o que é que eu estou a querer dizer com isto? Que seja terapia ocupacional, seja terapia da fala, seja psicoterapia, psicometricidade, o que for, qualquer terapia que nós façamos com estas crianças e acima de tudo, nós temos que estar presentes. Temos que saber ouvir o que elas dizem, temos que saber ouvir aquilo que elas não dizem, temos que saber perceber nas entrelinhas e temos que conseguir colocar legendas nas coisas, que é aquilo
que lhes faz falta. Explicar-me-lhes o mundo, às vezes como se elas não percebessem nada, e o que é mentira, porque percebem, e percebem bastante acertadamente até. Mas isto para dizer que eu acho que para qualquer terapia dê resultado e para que nós vejamos avanços nestas crianças, não é? Saltos evolutivos até, ahm, ou quanto mais não seja o mínimo progresso, não é? Para isto acontecer, nós temos que dar muito de nós, e por isso eu acho que a principal terapia é feita em casa. A principal terapia é apenas uma mãe a ser mãe, um pai a ser pai, mas a sê-lo por inteiro durante um determinado período de tempo, não é? Em que nós deixamos que o mundo deles seja real durante aquele tempo. E quanto mais nós entrarmos no mundo deles e deixarmos que esse mundo seja real, mais nós conseguimos trazê-los para a realidade do mundo que realmente existe à nossa volta, e mais conscientes daquilo que se passa à nossa volta eles ficam. Eu acho que ser pai ou mãe de uma criança autista, independentemente do nível de suporte, acima de tudo é isto, é ser esta ponte. Nem é fazer a ponte, é ser a ponte entre elas e o mundo, entre o mundo delas e o mundo real. Isso há coisa que sempre me ajudou muito nesta questão do autismo, quer com o meu filho, quer com outras crianças, foi... Eu sou psicóloga clínica, não é? Não sou psicóloga do desenvolvimento, embora seja bastante apaixonada por esse tema e sempre tenha estudado bastante sobre isso. Eu sou psicóloga clínica no geral, não é? E, e uma coisa que me ajudou muito foi aprender a trabalhar com pacientes psicóticos. Que era muito nesta linha de ok, não vamos chegar lá e querer impor este mundo à força, não é? Não, a pessoa está noutra realidade, temos que assumir essa realidade como sendo a nossa também, durante aquele espaço, durante aquele período de tempo em que estamos ali com aquela pessoa. E de facto, foi sempre isto que eu fiz com o meu filho, e realmente 9 anos depois vejo os ganhos, vejo as mais-valias e vejo os resultados, de ter feito sempre isto. Pronto, nunca me esqueço de uma amiga minha que há uns anos atrás de eu ouvir dizer que nunca se tinha sentado no chão para brincar com os filhos. E, e isto é verdade para tantos pais e tantas mães que não têm tempo, que têm várias coisas para fazer. E antigamente ainda mais verdade era que a vida das pessoas, em certa parte, era mais sofrida e era mais difícil. E as pessoas trabalhavam de sol a sol, no campo e etc. Mas eu acho que não há nada tão importante quanto isto. Sermos dos nossos filhos durante um bocado. Eu tinha um professor na faculdade também que ele costumava dizer, e diz muitas vezes, nós não precisamos de estar sempre com os nossos filhos, nós não precisamos de estar em cima deles todos os momentos do dia, ou todos os momentos do dia que eles passam connosco, porque temos outras coisas para fazer. Agora, é importante haver um tempo definido para aquilo, para estarmos ali só para estar. E de facto eu acho que para uma criança autista esta é uma grande mais-valia, e acho que eu sinceramente eu acho que sem isto nem há terapias que funcionem. Eu acho que isto é o básico, isto é a base, isto é o chão, isto é o princípio de tudo. E por muito que isto nos dê cabelos brancos e nos tira-nos de vida e nos desgaste e etc, eu acho que ser esta ponte entre eles e o mundo é absolutamente fundamental. E mais tarde ou mais cedo, qualquer que seja o nível em que estas crianças estão, nós acabamos sempre por ver os resultados. Obviamente que às vezes é preciso aproveitar as janelas de oportunidade, que é mesmo assim.
Tal como o desmame não acontece quando nós queremos, o desfralde não acontece quando nós queremos. Cada passo da evolução destas crianças acontece quando elas têm aquele clique e de repente ficam mais suscetíveis de corresponder às nossas intervenções em relação a uma determinada coisa. Pode ser começarem a comer sozinhas, pode ser fazerem os trabalhos de casa sozinhas, tomarem banho sozinhas, enfim. Tudo isto vai aparecendo nestas crianças mais tardiamente do que nas outras crianças. Eu acho que a criança autista segue uma linha de desenvolvimento igual à das outras crianças, mas sempre com um delay, não é? Sempre ali com um atraso temporal, não é? Ah, mas há que aproveitar as janelas de oportunidade, que é quando nós vemos, sei lá, quando eles têm um hiperfoco em alguma coisa, quando eles estão muito interessados num tema, ok, então vamos falar sobre o tema e vamos aproveitar esse tema para trazer outros temas, vamos seguindo as pistas que a criança nos vai dando de que já está pronta para, de que já está preparada para, e vamos levando a partir daí. Daí que eu acho que a coisa mais inteligente que eu já ouvi até hoje acerca do trabalho com crianças autistas foi encontrá-los onde eles estão. Nós temos que nos baixar exatamente ao nível em que eles estiverem. E é a partir daí que nós vamos trabalhar. E é a partir daí que nós vamos conseguir que haja a seu tempo alguma evolução, mas é muito importante isto, encontrá-los ao nível que eles estão por exemplo, sei lá, no caso do o meu filho fala, não é? Mas isto pode passar, por exemplo, ter uma criança não verbal e arranjar formas de interagir com ela e de comunicar e dela entender o que nós estamos a sentir e de nós lhe mostrarmos que estamos a entender o que ela está a sentir sem palavras, portanto, se não vai ser com palavras, vai ter que ser de outra maneira. Isto muitas vezes implica uma grande dose de criatividade, o que é difícil porque nós já estamos exaustos e ainda temos que estar a tentar ser criativos, mas de facto é algo que tem que ser feito e que mais tarde ou mais cedo os resultados aparecem. Podem ser resultados muito evidentes para as crianças que tenham um autismo mais funcional, podem ser resultados mais pequeninos, passinhos mais pequeninos para crianças que tenham outro tipo de dificuldades associadas. Mas eu acho que este tempo, one on one, é fundamental. Este tempo de chão. Aliás, há mesmo uma forma uma abordagem, uma forma de terapia que se chama floor time, tempo para estar no chão com a criança. Pesquisem no Google. Isto foi uma coisa que eu sempre fiz naturalmente com o meu filho e eu na altura nem sabia que isto existia. Mas de facto acho que ainda é a terapia mais eficaz de todas, mesmo.